Oi, gente, Shalom. Venha comigo nessa leitura de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler no versículo 11. Eu intitulei essa mensagem como Tirando as Faixas. Então, no versículo 11 de 1 Coríntios, diz assim, o Paulo dizendo aos crentes dessa região de Coríntios: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguns dizem que é de Cristo. Tem uma classe superior aqui, né? Está Cristo dividido, diz Paulo. Foi Paulo que foi crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Vamos continuar essa leitura. É o mesmo assunto no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. É o mesmo contexto. Paulo está dizendo a mesma coisa, advertindo esses irmãos que estão fazendo essa certo tipo de adoração. Há alguns separando como se essas pessoas fossem aqueles que merecem adoração, devoção, e fazendo partidos. Versículo 1 do capítulo 3 diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Uma expressão no grego aqui que é usada no original é bonecos de carne. Veja o que ele vai continuar dizendo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um: eu sou de Paulo, o outro: eu de Apolo, porventura não sois carnais, fazendo divisões? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ou dá o crescimento. Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que está acontecendo aqui? Vamos trazer para os dias de hoje. Esses irmãos dessa região de Corinto, uma igreja, uma comunidade de pessoas, aí vem o termo reunião de pessoas, igreja, eles estavam, é por isso que eu botei o nome dessa mensagem, né, Tirando as Faixas, eles estavam adorando faixas, ou seja, nomes. Como podemos trazer isso para os dias de hoje, sendo bem rápido? Denominações, adorando nomes, instituições, porque eu sou desta e eu sou daquela. Então Paulo diz: há inveja entre vós, há dissensões, há divisões, há partidos. E o que temos no cenário atual são, aqui há uma diferença muito grande, porque nenhum desses que são mencionados aqui, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, que é Pedro, muito menos Jesus, quer dizer, faz essa permissão de divisão, dizendo assim, um desse, um daquele outro. Não, todos são de Cristo, porque foi Cristo que morreu por nós. Nenhum deles foram crucificados, então nenhum daqueles que são mencionados, nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, diz para eles fazerem essa separação. Então há uma diferença. No dia de hoje, os líderes falam: vocês pertencem a essa faixa, a essa instituição, a esta denominação. E Paulo chama as pessoas que fazem isso de bonecos carnais, ou seja, marionetes. Interessante, né? Veja isso. E aqui o que eu quero trazer para vocês foi uma experiência que eu vivi
durante esse período, que eu vivi esse período de faixas, de adoração de faixas, de estar submisso a uma faixa, né? A uma designação, a um nome. Hoje nós temos isso claramente. Pessoas que vão para redes sociais dizer eu pertenço a tal. Usam nomes, eu sou isto. Me desculpem. E é tão triste porque a gente compara com a advertência de Paulo o que está acontecendo hoje. Ao ver esse cenário, e eu quero contar para vocês uma experiência que o Peterson viveu no período que ele estava debaixo de uma faixa, de um nome, de um Paulo, de um Apolo, de um Cefas, ou seja, daqueles que se dizem, eu sou deste. Eu estava com essa consciência dos crentes de Coríntios. A mesma consciência já teve em mim, mas Deus me resgatou desta consciência. E a palavra do Peterson para você, aqui nesse cenário, é que Deus te liberte dessa consciência. Deixe de adorar a faixa, não importa se ali você foi ganho para Jesus e se ali você teve um crescimento para Jesus. O que Paulo está dizendo é que o que plantou e nem o que regou, né, o que fez germinar e o que fez crescer, regou durante o tempo, nenhum deles é alguma coisa, mas sim Jesus que dá o crescimento. Então eu estive nesse período, eu vivi esse período na minha vida de forma muito forte. E eu quero contar para vocês mais uma experiência de sonhos. E quando a gente diz que nós vivemos inúmeros sonhos para que Deus operasse essa libertação da minha vida, aí vai mais um. É interessante que este sonho, ele foi trazido a mim por uma pessoa que não pertencia a essa designação, a essa nomenclatura, a essa instituição, a esta denominação. Ela não pertencia, mas o nome desta pessoa é uma jovem, na escritura é um símbolo da igreja. Eu vou preservar o nome desta pessoa, eu preciso fazer isso por ética, mas o nome desta pessoa simboliza a igreja. Ela não pertencia a esta designação, a isso que a consciência dessa igreja estava vivendo. Eu pertenço a esse, né? E os camaradas, os líderes ainda dizem, você é tal, você é isto, né? E ela não pertencia a isso. E essa jovem me enviou um sonho. E no sonho desta jovem, que ela me passou, ela se sentia incomodada, de certa forma, querendo saber, porque a pessoa, quando tem um sonho espiritual, sente que aquilo é espiritual e ela quer a revelação. Então ela passou para mim e o sonho era assim, veja, porque o tema é tirando as faixas. Ela via o local aonde eu estava, ela via os membros que pertenciam àquele nome, Pedro, Paulo, Cefas. Ela via as pessoas daquele local, havia uma grande festa, mas quando ela chegava naquele local, ela estava com faixas no joelho. Faixas, ataduras comuns de curativos em seu joelho. E ela chegava ali, quando ela chegava naquele local, as pessoas que pertenciam àquele local começavam a adorar as faixas. E ela não entendia, ela dizia, como pode? Não é para eles fazerem isso. Adorar a faixa. Nós adoramos Jesus e nenhuma faixa. Não seja um boneco de carne. Ouve a advertência do Paulo, ainda que não escute a do Peterson. Vai na Escritura, pergunte, será que Paulo falou isso mesmo? Estude essa palavra. E ela via aquilo dali e de repente aparecia uma pessoa. Essa pessoa era eu no sonho. Eu não vou me preservar, mas eu quero me incluir. E nós dizíamos assim, eles não podem adorar faixa, eles estão adorando faixa. E há um momento que a gente entende que era necessário tirar as faixas. E quando tirava
ela tirava as faixas do seu joelho, debaixo existia uma ferida em seus joelhos. E naquele momento, quando era tirado as faixas, as pessoas não mais adoravam as faixas. Que você possa ter esse entendimento e tirar as faixas. Perder e não deixar que eles embutam isso em você, coloquem isso dentro de você, impelem isso em você, tentam impelir você a fazer isso. Desculpe os barulhos externos, que eu estou na varanda da minha casa, por causa da claridade, e aqui a rua é movimentada. Não permita, porque isso é adoração em faixa, a faixa. E quando ela tirava, as pessoas não adoravam mais a faixa. É interessante que debaixo da faixa estava uma ferida, porque quando a gente tira a designação, a nomenclatura, a denominação, você enxerga as feridas. E quando você enxerga as fragilidades, você para de adorar as faixas. Mas as feridas são cobertas pelas faixas, e ninguém vê que debaixo daquilo ali existem feridas. Inúmeras feridas que precisam ser tratadas. Bom, este sonho é tão claro que eu acho que você que está aí ouvindo essa mensagem já entendeu. Essas faixas que essa jovem, que seu nome significa igreja, que não pertencia ao local que eu pertencia, envia para mim, essas faixas é a denominação, a nomenclatura, a designação, que Paulo está dizendo que vocês estão adorando a faixas. Pare com isso. Essa faixa não morreu por você. E ela simboliza a igreja. E a igreja está com faixas. Note aonde é a ferida. Aonde estão as faixas? No joelho. É aonde exatamente mais impede a locomoção do ser humano. Seus joelhos. E esta jovem, naquele momento que ela conta este sonho e que eu passo a interpretação para ela estava com uma ferida no joelho que a impedia de locomover-se. Então, entenda a interpretação desse sonho. Acredito que você já entendeu. Essa jovem é a igreja. Representa a igreja mundial. Representa todas as pessoas. Todas as pessoas que são a igreja do Senhor Jesus. Que o tem como Deus, como Salvador de sua alma, e tem uma aliança de fé com Ele, não com faixas, mas com Ele. E se você adora essa faixa, se você está adorando essa faixa, você não vai se locomover, você vai estar parado. Note, crescimento, esse tipo de explosão, como que eu vou dizer, de prosperidade que eles dizem por aí, trazida por homens lá dos Estados Unidos, a teologia da prosperidade, que foi, isso não pressupõe bênção de Deus. Não deixe isso entrar na tua cabeça. A igreja enche, bênção de Deus, o que é isso? O que é isso? Note, a menorá, ou castiçal, ou candelabro, na escritura, ela não tem tamanho. Você não lê o tamanho da menorá na Bíblia. Ou seja, todos são a igreja, independente de pequeno ou grande. Olha que interpretação linda, que tipologia profunda e atual para nossas vidas. A menorá, o castiçal, que é um símbolo da igreja com suas 7 pontas, um símbolo da igreja que significa 7 plenitude, que estava na Ásia Menor, todas elas um símbolo da igreja atual, de todas as pessoas atuais que compõem a igreja, não tem tamanho. Ela na escritura é mencionada o peso dela, mas não o tamanho. E peso é uma referência a Shekinah, a glória, e não tamanho, porque independente do tamanho você é a igreja. Então, queridos, você entendeu este sonho. Este sonho fala que esta jovem, que simboliza a igreja, estava com feridas. Essas feridas são tampadas por faixas. As pessoas estão adorando faixas. Arranque as faixas, veja as feridas, cuide das feridas, porque quando as pessoas veem as feridas, engraçado que existe algo muito profundo, uma experiência
que todas as pessoas que deixam essa faixa, elas dizem assim para todas as pessoas: só conhece realmente aquilo lá depois que sai. Por que eles dizem isso? Porque tiraram as faixas. Aí você vê as feridas, você vê aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Peterson vai finalizar esse vídeo aqui. Que fique essa mensagem para você. O que o Paulo falou aqui, desculpe os sons externos, tá ok? A gente vai tentar melhorar isso. Mas o que o Paulo diz aqui na Epístola de Coríntios, seja para a tua vida, capítulo 1 e capítulo 3, seja para a tua vida. Não se permita ser um boneco de carne, uma massa maleável, uma marionete sem intelecto, sem pensamento, sem ser inteligente. Não permitam taparem sua visão com faixas. Que Deus nos liberte de todo tipo de religiosidade, que infelizmente é o mais pernicioso hoje no nosso meio. Que sejamos a igreja pura, livre do Senhor Jesus nesse tempo. Que possamos semear o Evangelho da graça de Deus, aonde quer que estejamos, por onde quer que passamos e com qualquer pessoa que tivermos contato. Sem faixas, sem nomenclaturas, somente o Evangelho puro e lindo. Deus te abençoe. Shalom.